aí, meus caros, Cleiton aqui para mais um vídeo no meu canal, seja qual for o canal que você está vendo, mais um vídeo aqui para o canal onde eu vou falar um pouco da Palavra de Deus, um bate-papo aqui enquanto eu estou dirigindo, voltando para casa. Hoje é dia 28 de agosto de 2024. O que eu posso falar a respeito do assunto de hoje? Nós estamos realmente no fim dos tempos, isso é fato. Tem gente que não gosta de ouvir e esse é o problema. Tem gente que mesmo na igreja não gosta de ouvir a respeito de que Jesus está voltando, de que os sinais estão sendo cada vez mais jogados na nossa cara para que a gente possa acordar, para que a gente possa entender que não há mais o que a gente fazer a não ser clamar a Deus, a estar diante de Jesus e principalmente lembrando que nós não sabemos o momento que vai acontecer a volta de Jesus Cristo. Então, onde eu quero chegar com esse vídeo é falar um pouco sobre a mornidão dos últimos tempos. Nesse exato momento, tem pessoas que podem estar fazendo qualquer coisa, menos estar na igreja ou buscando algo de Deus. Muitas pessoas estão vivendo a vida exatamente como é falado nos tempos, como é falado na Bíblia, nos tempos de Noé. A palavra de Deus fala que houve uma época, já bem no começo da humanidade, depois que Adão e Eva cometeram o pecado contra Deus e foram expulsos do paraíso, eles tiveram descendentes e, assim, os descendentes acabaram cometendo erros e erros e erros. Um ou outro ainda estava dando uma acertada, mas a maldade era muito maior do que a bondade. E Deus olhou lá do céu e ele só viu um homem que valia a pena ele salvar: Noé e os filhos de Noé, assim com a sua família. Ou seja, Noé, os filhos e a esposa de Noé, mulher de Noé e as mulheres de seus filhos. Só um detalhe, tá, pessoal, que eu gostaria de falar em alguns instantes. Eu falo mulher e não esposa, porque eu aprendi recentemente que o termo esposa é usado para a pessoa que ela ainda não contraiu o matrimônio, ou seja, o casal não teve a noite de núpcias. No momento em que o padre, o pastor, assim, até mesmo o juiz, para quem casa no cartório, quando ele firma o casamento, ele não fala: eu vos declaro marido e esposa, é marido e mulher. Por isso que eu falei isso daí, tá bom? Então fica um aprendizado para você, caso você chame a sua esposa de esposa. Ela não é tua esposa, ela é mulher, tá? Ela é tua mulher, tá bom? Isso eu posso explicar depois, mais pra frente. Mas vamos lá para o que interessa, né? Para essa passagem agora. Eu gostaria de falar que nessa época de Noé, muita gente estava vivendo de qualquer jeito. Muita gente estava simplesmente largado. E Deus viu ali que somente Noé estava fazendo alguma coisa de correto. Então Deus olhou e falou com Noé: eu vou salvar você e sua família, porque esse povo aqui, meu, já era. Deus, na verdade, queria até destruir a humanidade e zerar tudo, sabe? Resetar. Por que ele não fez isso? Porque ele olhou em Noé, ali, fazendo a obra de Deus, chamou a atenção do Senhor e Deus pensou a respeito: vou salvar a humanidade por causa de Noé. Não a humanidade completa. Ele salvaria a humanidade graças a Noé, porém, da seguinte forma: zerando tudo, trazendo o dilúvio, que foi o que aconteceu, e com isso, deixando que Noé e os seus filhos pudessem repovoar a terra. Aí, a humanidade recebeu uma nova chance, e que também, apesar dos erros, o Senhor sempre trouxe escapes para que as pessoas pudessem se acertar de novo e entender que não está para brincadeira o tempo que estamos vivendo agora. Então Deus sempre deu oportunidades para o ser humano fazer o que é certo. O que vemos atualmente é que, assim como nos dias de Noé, também será, na verdade, infelizmente, quando Jesus voltar. Eu falo infelizmente porque Jesus morreu por nós e ele
já perdoou todos os pecados do mundo, incluindo até mesmo daqueles que nem haviam nascido ainda. Então, Jesus se sacrificou. Só que o que o ser humano faz? Ele vive de qualquer jeito. O ser humano vive como se não tivesse amanhã, como se não tivesse que dar conta. E aí, resumindo a brincadeira, as pessoas estão vivendo do mesmo jeito e até pior de como era na época de Noé. Vivendo de qualquer jeito, como se não precisasse dar conta de nada, comendo, bebendo, curtindo a vida. E aí vem a parte triste. Quando Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, seria também nos tempos atuais, veja que Deus não está tirando a igreja da equação. Deus está falando que seria no geral. Ah, mas a igreja não é salva. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque Jesus sacrificou. Olha, pessoal, vamos ter um entendimento nessa parte aqui. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, sou batizado, eu creio em Jesus, sou salvo? Sim. Mas eu preciso me manter firme nisso. Por quê? Se eu estou de pé, você concorda que de repente se eu não andar direito na rua, eu posso tropeçar e cair? Eu tô falando fisicamente, tá? Não tô falando nada de espiritual ainda. Vamos imaginar o seguinte, você tá andando na rua. E se você não olha bem pra rua, se você anda de qualquer jeito, se você coloca qualquer chinelo, se você faz as coisas de qualquer forma, enquanto você tá caminhando na rua, ou você corre querendo ser apressado, quando você na verdade devia medir seus passos, você corre o risco de cair e se machucar. Então, o que você precisa entender é, para você não cair, você precisa prestar atenção no que você está fazendo. E o mesmo serve para nós aqui, que estamos servindo a Cristo. Porque o mundo, as pessoas que não estão na igreja, que não servem a Jesus, que não creem em Jesus, quando eu falo mundo, é aquele que não é o servo do Senhor. Não é todas as pessoas, incluindo os crentes. É só aquele que não é crente. O mundo, quando a gente fala, é a pessoa que não está servindo a Cristo. Mas vamos colocar dessa forma. O mundo, as pessoas do mundo estão fazendo tudo de qualquer jeito, porque elas não têm o entendimento. E as pessoas que estão na igreja deveriam fazer tudo do jeito certo, porque elas têm o entendimento, elas aprenderam, elas sabem o que é certo e o que é errado. Só que quando Jesus fala que assim como seria nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem, onde as pessoas iriam ficar comendo, bebendo, fazendo tudo de errado, infelizmente, isso acontece também com muitas pessoas na igreja, porque elas não estão vigiando o jeito que elas devem andar. E estão fazendo o quê? As coisas do mundo, só que da pior forma. Porque uma coisa é você, que não é crente, fazer certas coisas sem saber que é errado. Deus está vendo que você está na ignorância. Mas não quer dizer que você tem que ficar na ignorância para sempre. Você tem que saber que uma hora você vai ter que aprender a verdade. E Deus vai te dar as oportunidades. Agora, você é uma pessoa que se batiza, que vai para a igreja, que faz as coisas certas, e você está fazendo o mesmo que você fazia antes que você foi liberto. Errar é normal. Eu erro mesmo sendo batizado. Muitas vezes eu errei. Eu erro ainda. Peço perdão a Deus. E tento me consertar para não errar como eu fiz ontem, como eu fiz há um minuto atrás. Só que tem pessoas que sabem que está fazendo errado e continuam errando e não quer saber. E Jesus disse que a mornidão, ou seja, a pessoa que não está nem para um lado nem para o outro, a mornidão, ela seria um dos sinais que a vinda do Senhor está muito perto de acontecer. Porque quando a gente fala de mornidão, a gente está falando de pessoas que elas não estão nem no mundo, nem na igreja. Ela está no meio a meio. E isso é o problema. As pessoas que podem ir para a casa do Senhor e não vão porque está cansado, está com sono. Uma coisa pode acontecer. Eu estou voltando para casa hoje, depois de ter ido trabalhar presencialmente. Eu não sei se eu vou acordar com disposição para ir para a igreja, mas veja bem, eu moro numa cidade e eu vou em outra cidade para a igreja. É mais ou menos uma meia hora para eu ir para a igreja, depois de eu ter trabalhado presencial, depois de eu ter feito todo esse rolê, entendeu? E muitas vezes fazendo algumas coisas em casa, tudo, ajudando a minha mulher em casa em algumas coisas. Então o resultado que eu quero dizer é, pode acontecer sim de você muitas vezes precisar descansar e não conseguir ir para a igreja,
Isso não te deixa num pecado mortal. Mas tem muitas pessoas que podem, que não têm motivos para não ir à casa do Senhor e não vão. Mas na primeira oportunidade, tendo uma festa, tá lá. E aí, na primeira oportunidade, a pessoa vai fazer qualquer coisa, sabendo que ela tem ali a tarefa que ela tem que fazer na igreja, que ela tem um cargo, ou que ela tem que estar na igreja, ela sabe que o culto está ali acontecendo, entendeu? Mas, hoje em dia, tem gente que simplesmente faz as coisas do jeito que acha melhor. E assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Muita gente vai fazer as coisas achando que está fazendo, sabe, que está vivendo de boa, porque não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, e de repente pensa, eu vou viver de qualquer jeito, né? Eu vou viver de qualquer jeito e vou simplesmente me acertar depois. Ou, depois eu me acerto, depois eu peço perdão. Você não vai ter um aviso quando Jesus voltar. Porque se nem a igreja salva, lavada e remida no sangue de Jesus, tem a certeza de quando Jesus vai voltar, você acha que você que está fazendo tudo de qualquer jeito, você vai saber o momento certo? Deus, Ele avisa os seus. Se você está vendo essa passagem aqui, essa palavra, e você ainda não é um crente batizado, se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, esta é uma oportunidade que Deus pode estar dando a você, na chance de você chegar e estar, né, assim, recebendo esse conhecimento para você poder se salvar enquanto você tem esta oportunidade. Eu não falo aqui somente para quem é da igreja, eu falo aqui para todo aquele que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se você não fez isso agora, aproveite que hoje é o momento e amanhã pode ser tarde. Se você está com dificuldade de ir para a igreja, olhe a Jesus, peça força e também se force a ir para a igreja. Vá, peça ajuda ao seu pastor, sua pastora, a sua congregação, se esforce. O tempo não está para brincadeira. Nós estamos vendo que cada vez mais o mundo está mostrando para o que realmente o mundo foi feito, que é para servir como um reino do diabo. Porque Deus fez o mundo para o ser humano. O ser humano, ele deu lugar para o pecado e o diabo reina. Porque o mundo jaz do maligno, já que o ser humano se entrega no pecado sempre, sempre, sempre. Jesus veio, se sacrificou e ressuscitou, e mesmo assim o povo continua errando. Então, o que nós estamos vendo é que tudo está sendo feito para que a igreja, assim, todas as profecias estão se cumprindo para que a igreja seja tirada da terra e aqueles que não fazem parte da noiva de Cristo, que é a igreja, fique na tribulação e passe pelos momentos de perigo que vão acontecer por 7 longos anos. Para todo aquele que não acreditou, para todo aquele que achou que ficar em casa ao invés de ir para a igreja era o melhor a ser feito. Hoje, por exemplo, eu tenho culto na igreja, tem culto de quarta-feira. Se eu tiver com energia, eu vou fazer o possível para ir. Mas e se eu não for? E se hoje não for? E se hoje eu não for e hoje é o último dia de culto na igreja? E se era hoje o momento que Deus teria algo grande para falar comigo e eu decidi não ouvir? Por essas e outras eu digo, busca o Senhor enquanto você pode achar e invoque o nome dele, o santo nome do Senhor enquanto dá. Porque vai ter um tempo que a gente não terá mais tempo. Então, terminando esse vídeo, que eu já ultrapassei um pouco o limite que eu gostaria, dos 10 minutos, fico por aqui dizendo a você, não deixe a mornidão te pegar. Busque ao Senhor Jesus enquanto pode, enquanto dá tempo. Deus te abençoe. Um forte abraço.